celeste, eu estou fazendo catabolismo. Catabolismo é dar uma volta completa no ciclo de Krebs. Volta completa é começar do 1 e ir até 8. Tá? Então eu tenho 8 etapas no ciclo de Krebs. Sim? E aí o que eu libero nessas 8 etapas se hago o processo catabólico? Como eu les dije a vocês. Anfibólico é atuar de forma catabólica, de forma anabólica. Então, qual é o sentido do catabolismo? Quando hago uma volta completa no color celeste, azul. Sim? O que eu gero aí? Nós outros, se hacemos uma volta completa, nós outros vemos aqui ele generar de um NAD, 2 NADs e 3 NADs. Está entrando oxidado, sim, e está saindo reduzido. Então, na via catabólica, tá? Eu estou liberando uma volta completa, 3 NADs reduzidos. Reduzidos é que sale com hidrogênio. Antes de reduzir, ele já tinha esse outro hidrogênio? Não, ele entra oxidado. Oxidado ele entra sem hidrogênio. E que hace? Retira hidrogênio do processo. Lembra as desidrogenases? Onde vai participar as desidrogenases? Nesses 3 NADs. Como também nesse único FAD. Tá? A parte de eu liberar 3 NADs reduzidos, eu também libero um FAD reduzido. Tá? A enzima que está no NAD e no FAD é a desidrogenase. Como o seu nome diz, retira hidrogênio do processo. Entraram oxidados e saíram reduzidos. Tá? Toda vez que reduz, ele vai pegar um hidrogênio do meio? Toda vez que reduz, ele toma hidrogênio do meio. Tá? E um GTP, que automaticamente esse GTP se transforma em ATP. Tá? Então eu libero um GTP. Tá? GTP, depois ele se torna um ATP. A diferença entre eles é a base nitrogenada, que é a guanina e a adenina, mas tem o mesmo valor. Mas o GTP ele não é considerado como moeda, né? Quando ele vira ATP, sim. Agora, quando ele é GTP, ainda não. Só depois que ele vira ATP. Por causa da base nitrogenada. Isso. Tá? Porque para nós, a única base nitrogenada reconhecida como energia, moneda, é a adenina, que é o A do ATP. Tá? E libera os 2 dióxido de carbono, que vemos ele saindo para fora. Sim? Por que para fora? Porque isso, por exemplo, já é excreção do catabolismo. É o dióxido de carbono que nós outros eliminamos por la expiração. Toda vez que nós outros inspiramos oxígeno, esse oxígeno é para os processos metabólicos e quando eu entro no ciclo de Krebs, se eu tenho já o oxígeno que vem da inspiração e uma vez que hago uma volta no ciclo de Krebs, eu libero o produto da expiração. Tá? Guardem-se que todo o processo de oxidação total, isso daqui necessita de oxígeno. Você quer matar uma pessoa, você tira o oxigênio dela. Tá? Não pode haver processo metabólico se não houver oxígeno. Tá? Então, nós como seres humanos, sim necessitamos inspirar oxígeno e excretar dióxido de carbono. Tá? Então, você sale 2 dióxido de carbono por cada volta no ciclo de Krebs. Tá? Então, isso é o que eu libero. Sim? Isso é processo catabólico. Tá? Tranquilo? Aí... Desculpa, eu só não entendi a questão do guanina bifosfato.
que transforma em colina trifosfato. Viu Não, que a tava- diferença entre o G do A é a base nitrogenada. O Isso. G é a guanina e o A é a adenina. Nesse caso, ele recebe um potássio não, um fósforo. Não. Né? Aí, por exemplo, o GTP já é guanosina trifosfato, já tem 3 fósforos. Mas ele entra como bifosfato. Então, essa é a questão. Aqui, por exemplo, ele entra como difosfato e sai como trifosfato, que recebeu um fósforo aí no processo. Tudo bem. E essa transformação para a mudança da base? É De colina para automática. colina. Automático, tá? Daí a gente vai ver isso depois, tá? Tranquilo? Aqui há 2 moléculas de água, sim? Se vocês veem, essa molécula de água está entrando, não está saindo. Todo o que eu mostrei aqui está saindo, tá? A gente vai ver a água entrando no que eu preciso para entrar no ciclo de Krebs. Isso aqui é produto final. Sim? Então, Tranquilo? seria 2 natrios reduzidos. Se vamos nessa ideia, eu já vou mostrar então a equação para entrar no ciclo de Krebs. Ó, ela está aqui embaixo. Ó. Bem, não sei se eu acho que é melhor por aqui em cima, né? Ó, aqui está o meu acetil-CoA. Tá? Esse CoAH é a vitamina B5. Acetil são os 2 carbonos que vão ingressar na forma de acetil. O CoAH, por que ele está aqui? Porque é uma coenzima e ajuda a ativar o processo, mas não é consumida. Nós outros vemos que depois ele vai sair aí no final da reação, tá? Então eu vou utilizar um acetil-CoA como substrato, 3 NADs oxidados, que vocês viram que entraram oxidados e saiu reduzido, um FAD oxidado, tá? Mais 2 moléculas de água, tá? Deixa eu ver se eu pus tudo. E mais um GDP mais PI, que é o fósforo inorgânico, que ele vai ter que virar GTP. Então, vocês ingressou tudo isso no ciclo de Krebs, tá? Meu substrato principal é o acetil-CoA. De onde vem o acetil-CoA? Ou dos ácidos graxos, ou da glucosa, ou dos aminoácidos. Né? Como eu les disse, a importância do ciclo de Krebs, por que ele é tão importante? Porque é a única via comum das 3 biomoléculas. Não há outra via que possa utilizar essas 3 biomoléculas para ingressar no ciclo. Tá? Inclusive chama encruzilhada. Uma encruzilhada. Professora, então até o fósforo é onde entra, né? Mas essa é a saída. Tá? Então, se o que eu liberaria daí? Aí a gente entra lá na ideia que vai sair 3 NADs reduzidos, mais um FAD reduzido, tá? Mais um GTP, mais um CoAH, que é a vitamina B5 que não foi utilizada no processo, tá? Aqui tá, aí faltou os 2 dióxidos de carbono. Tá? Essa é a equação do ciclo de Krebs, na via catabólica. Tá? Então, para ingressar no ciclo de Krebs, eu ingresso com um acetil. Aí você diz, e o NAD e o FAD? O NAD e o FAD já está aqui. Sim? Quem me traz esse NAD e FAD? Isso aqui, ó, esse NAD e FAD, uma vez reduzido, eu vou mandar ele lá para a cadena respiratória. Tá? Na cadena respiratória, o que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar os hidrógenos dele e vou mandar de novo para o ciclo de Krebs na forma oxidada. Tá? O que eu pego aqui na cadena respiratória é os hidrógenos que ele vai liberar. Sim? Quem alimenta a cadena respiratória é o NAD e o FAD que foi sintetizado aí no ciclo de Krebs. Entendeu? Sintetizado o quê? Os hidrógenos que ele produziu.
Vitamina, por exemplo, é como enzima, não é consumida durante a catálise, tá? Que é a coenzima. Ou ele vai ser reutilizado. Então, o NAD e o FAD, por ser coenzima, não é consumida, é isso? Sim, não são consumidos. O que eles vão estar fazendo é levando os hidrógenos. Tranquilo? Difícil? Sim? Essa é a equação geral do ciclo de Krebs. Seu via catabólica. Tudo que ingressou e tudo que eu liberei. Tá? Você vê que a água entrou 2 moléculas de água e não aparece aqui no processo. Por quê? Essa quantidade de água está relacionada com a quantidade de hidrógenos que eu retirei do processo, como também o dióxido de carbono, para equilibrar a molécula. Inclusive, os 2 carbonos aqui que eu estou retirando é justamente os 2 carbonos do acetil. Tá? Então, como eu compenso a água das moléculas da água, como eu compenso os hidrógenos pelo NAD e pelo FAD. Por quê? Porque se eu começar com o oxalocetato unindo o acetil-CoA que ingressou, citrato, eu vou ter que voltar de novo a ser oxalocetato. Então, se é um ciclo, tem que começar e terminar com oxalocetato. Então, eu só posso liberar aquilo que ingressou. Sim? Tranquilo? Bueno, isso é catabolismo do ciclo de Krebs, sim? Depois vamos ver as enzimas que trabalham no processo, tá? Agora, o que seria então o anabolismo do ciclo de Krebs? O anabolismo do ciclo de Krebs nós vamos em las flechitas rojas, tá? Se miramos aí no material, há 4 saídas pelas flechitas rojas dentro do ciclo de Krebs. Professora, desculpe. Oi. Ali no cantinho direito que a senhora apagou, a senhora falou que a cadeia respiratória ela absorve, né, os 3 hidrogênios e devolve os 3 NAD mais um FAD. É isso que você liberou aí no ciclo de Krebs, foi os 3 NADs reduzidos e um FAD reduzido, sim? Exato. Destino disso, eu vou mandar para a cadena respiratória. A cadena respiratória vai tomar os hidrógenos disso, sim? E vai voltar de novo na forma oxidada, que é o NAD oxidado e o FAD oxidado. Tá? E ele vai voltar para o ciclo de Krebs? Volta para o ciclo de Krebs. Eu só libero aqui na cadeia respiratória os hidrógenos do NAD e do FAD. O ciclo de Krebs manda para a cadeia respiratória assim? Assim mesmo, é aí que eu vou gerar o ATP. Vamos pegar essa informação, por favor. Sim? Bueno, quando falamos de via anabólica, quer dizer que eu tenho uma saída aqui pelo citrato, tenho uma saída pelo alfa-cetoglutarato, tenho uma saída pelo succinil-CoA e tenho uma saída pelo próprio oxaloacetato. Saída é que eu vou sair na fletita apontando afora. Tá? Isso são processos anabólicos. Quando hago esse processo anabólico? Quando o ciclo de Krebs estiver na forma de ATP. Se acordam? Na lançadeira de citrato? Sim. Quando eu queria entrar no ciclo de Krebs, mas o ciclo de Krebs estiver na forma de ATP, eu vou na forma de lançadeira de citrato. Então, eu vou lançar o meu acetil-CoA que está unido com o oxalocetato na forma de citrato. No citosol, eu libero o oxalocetato, lembra? Ele tinha que voltar de novo para a mitocôndria em que forma? Malato ou
Piruvato, porque ela permeava a membrana da mitocôndria. E quem que eu deixei aí no citosol da minha célula? O acetil-CoA. Por quê? Porque dele eu posso fazer a lipogênese, que é transformar o acetil-CoA em ácidos graxos. Ou eu posso ir para a colesterogênese, que é transformar o acetil-CoA em colesterol. Que hormônio estaria aí nesse processo? Insulina. Se o ciclo de Krebs estiver na forma de ATP, quem está no comando é a insulina. Então, aquele famoso, nada se perde, tudo se transforma. Então, se eu não consigo dar uma volta no ciclo de Krebs, porque ele me está testificando que há ATP aí dentro da mitocôndria, então eu vou fazer reserva. Reserva na forma de triglicéridos e colesterol solamente se houver necessidade de la produção dele. Sim? Bom dia. Bom dia. Estou falando da Roberta aqui. É nas mitocôndrias. A hora tem que ser, Francisco? Y ahora también llega 6. Dentro de 20, 25 minutos. Estão invitados a donar seu sangue. Vocês que estão fortes ainda, pensa que uma mão lava a outra. Hoje você ajuda um, amanhã pode ser alguém ajudando você. Porque eterno a gente não é, né? Mas se estão bem em condições, não estão em anemia, estão saudáveis, aproveita para fazer uma boa ação. Né? Amanhã você pode nascer no teu coração querer fazer a boa ação, mas não pode porque tem alguma alteração. Sim? Então, se estão bem, eu aconselho que vão a fazer uma obra de caridade. Vão se sentir muito bem, porque doar sangue você fica leve. A não ser que você tenha anemia, porque daí você debilita. Fica bem leve. Né? Eu aconselho mais os varones, os homens. Por quê? O homem não perde sangue. Mulher sim. Né? E homem produz mais sangue do que mulher também. Né? Diz que tem 6 pessoas lá. Daqui 10, 15 minutos, se alguém quiser ir doando, vai indo um por um para não acumular lá e perder aula, né? Tá? Mas é bom ser generoso, sim? Se tem condições, hajam. Sim? Bueno, vamos lá. Processo, então, anabólico. Então, o primeiro processo, então, quer dizer que a lançadeira de citrato é um processo anabólico? Sim. Tá? Nós vimos isso quando o ciclo de Krebs estaria na forma de ATP, então eu poderia usar esse acetil-CoA para produzir tanto o colesterol como os triglicéridos. Como vocês haviam visto, desse ácido graxo, depois ia para os triglicéridos, que era a esterificação, sim? Agora, os triglicéridos, que é a minha reserva de lípido, porque se a insulina está no controle, se a insulina é responsável da lipogênese, esse processo aqui é ilimitado. Então, quanto mais eu comer, mais vou depositar os triglicéridos no tecido adiposo. Em câmbio, o colesterol é limitado. Por quê? Porque não há reserva de colesterol. Então, solamente vou produzir a quantidade de colesterol que necessito em 24 horas. Tá? Ora, se eu perdi esse equilíbrio do colesterol, se acordam que a enzima controlava a produção do colesterol? É aquela HMG. Muito bem, como chamava aquela HMG? Hidroximetil glutaril-CoA, mas ainda não é o nome da enzima. Como chama? Redutase. Muito bem. Tá? Então, se eu perder o equilíbrio da hidroximetil-glutaril-CoA redutasa, então eu começo a produzir mais colesterol do que deveria, que é a famosa hipercolesterolemia. Sim?
Então, se eu sou normal fazer um exame do perfil lipídico, o colesterol tem que estar dentro do parâmetro normal, como também o próprio triglicéridos. A diferença é que triglicéridos tem reserva no tecido adiposo. Colesterol não há. Tranquilo? Bueno, então essa primeira via já é conhecida de vocês. Agora, as seguintes não, tá? Inclusive o oxalocetato também era uma via já mais ou menos conhecida de vocês. Aqui o alfa-acetoglutarato, eu vou ampliar no mapa porque não dá para ver. Professora, desculpa, isso era para interromper, não continuar. Então, o oxalocetato ele é liberado, mas ele volta para o ciclo de Krebs, né? Não. O oxalocetato. O oxalocetato está aqui, esse é outro. Ah, então é um outro aí. Ele... Ela tá perguntando quando ele é liberado ali, se ele volta. Você vai retornar para Ah, o oxalocetato sim, volta na forma de malato ou de piruvato. Por quê? Porque os dois são permeáveis à membrana. Ele volta. Tá? Só não volta na forma de oxalocetato porque não passa a membrana da mitocôndria, porque esse processo aqui ocorreu no citosol. Para mim voltar dentro da mitocôndria, só vuelve na forma de malato ou piruvato. Então, aí enzimas aí no citosol para fazer ele voltar. Tranquilo? Bueno. A segunda via de liberação num processo anabólico é o alfa-acetoglutarato, que eu vou transformar o alfa-acetoglutarato. O alfa-acetoglutarato vai virar o glutamato, que era aquele aminoácido no essencial. Se vocês se acordam como vimos no metabolismo aí dos aminoácidos, a gente viu que esse processo era um processo por transaminação. Lembra? Entravam as transaminasas, tinha o alfa-acetoglutarato, que se ele receber um grupo amina, ele vira o glutamato. Tá? Que eu produzia ele pela GOT, que é a TGO, que era uma transaminase. Tá? Isso daqui, ó, esse glutamato, destino dele, se é para virar proteína, então eu vou para síntese de proteínas. Claro que eu não vou produzir proteína solo do glutamato, mas esse glutamato vai ir para sintetizar novas proteínas, já que o glutamato é um aminoácido no essencial. Então, eu consigo facilmente sintetizar ele pela via anabólica do ciclo de Krebs. Lembra? Tem aminoácidos no essenciais. Como vocês haviam visto, principalmente o hígado é um dos principais órgãos que produz aminoácidos no essenciais. Então, se é o hígado, como o músculo esquelético, como o coração, vou estar sintetizando esse tipo de aminoácido. Tá? No caso aqui específico, o glutamato. Sim? Que hormônio estaria no controle de síntese de proteína? Insulina, continua a mesma ideia. Se não entrou aqui, tá? Há necessidade para sintetizar esse aminoácido, então eu posso descer e sair por aqui. Meu escape pode ser por aqui, pelo alfa-acetoglutarato. Continua a insulina controlando o processo. A parte de sintetizar proteína, se eu sair na forma de glutamato, eu também tenho outro escape, que é as purinas. Se acordam das purinas e piridinas? Bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas são as purinas e as pirimidinas. As purinas eram adenina e guanina, as pirimidinas, citosina, timina e uracilo. Purinas e pirimidinas, se vocês se acordam, eles tinham a presença de nitrógeno. A única biomolécula que tem nitrógeno na estrutura é o aminoácido. Eles podem ser provedores de nitrógeno, os aminoácidos, para produzir as bases nitrogenadas? Sim. Principalmente esse aminoácido chamado glutamato e o outro aminoácido que vocês vão ver aqui, que é o aspartato. Tá? Aí vocês vão ver, onde vão ver isso?
Depois que terminamos, se nos alcança tempo, nós vamos ver o metabolismo das bases nitrogenadas. Vocês vão ver que um dos provedores das bases nitrogenadas é o próprio aminoácido glutamato e aspartato. Aí você diz, professora, mas a insulina, não havíamos visto que a insulina trabalhava no processo metabólico das bases nitrogenadas. Mas, se acordam que se eu quero sintetizar uma proteína, eu preciso de quê? Não, proteína. Confundi com outra coisa, nada a ver. Lembra? Se eu quero sintetizar uma proteína, eu preciso primeiramente a informação de quê? Porque, vou dar uma pista. Se eu vou fazer a estrutura primária da minha proteína, qual aquela ordem, sequência de aminoácidos é dado por quê? Pelo DNA, que é levado pelo RNA. Eu tenho que ir lá no DNA, buscar a minha informação genética, levar para o citosol para que a ordem e sequência dos aminoácidos sejam dada pela informação genética. Então, indiretamente, a síntese das bases nitrogenadas, que vai estar na informação genética, quem estimula esse processo também é a insulina. Eu não posso sintetizar uma proteína se eu não tiver a informação genética. Então, indiretamente, a insulina também é responsável para mim sintetizar novos nucleótidos. Nucleótidos é formar cadenas polinucleotídicas, que é o famoso ADN e ARN. Então a insulina é responsável pela formação do ADN também, é isso? Sim, a insulina também está involucrada nessa síntese. Né? Porque se eu vou produzir proteína, quem manda na minha constituição é proteína. Para mim fazer uma proteína que é minha, eu preciso buscar a informação do núcleo. O núcleo está onde? Perdão? A informação genética está dentro do núcleo. Tá? Por exemplo, eu preciso buscar a informação do núcleo, automaticamente eu tenho que sintetizar o ARN para ele ir lá, pegar aquela informação e codificar aquela informação. Porque quando a gente fala de informação genética, o que eu tenho no meu corpo é o ADN. Onde está o RN? O RN solamente é sintetizado quando eu necessito buscar essa informação. Tá? Então, falou de bases purinas e pirimidinas, é importante justamente para mim poder depois sintetizar uma proteína. Eu vou ter que sintetizar o RN para buscar a informação do ADN. Entenderam? Insulina está indiretamente involucrada também na construção das bases nitrogenadas. Sim? Então, se salvo por o alfa-cetoglutarato, vou generar o glutamato, que destino dele é para síntese de proteínas e bases nitrogenadas. No caso, ele tenta especificar bases nitrogenadas purinas. Pero, segundo a literatura, ele tanto está presente nas purinas como nas pirimidinas. Aqui no material ele está mostrando exclusivamente para as purinas, mas também ele participa nas pirimidinas. Ok? Eu falo que é um erro só. Eu gosto dessa imagem porque ela representa tudo. Sim? Tranquilo? Pelo alfa-cetoglutarato, então síntese de proteína. Insulina presente. Se eu sair por succinil-CoA, que é outra etapa do ciclo de Krebs, um dos destinos desse succinil-CoA é sintetizar as hemoproteínas. Hemoproteína, então, quer dizer que também serve para sintetizar um tipo específico de proteínas. Hemoproteínas, quem são hemoproteínas? Quando falamos de hemo, quer dizer que são proteínas que têm hierro em sua constituição. Tá? Muito bem. A principal hemoproteína é a hemoglobina. Outra também que está involucrada aqui é a mioglobina. Outra hemoproteína do nosso corpo são os citocromos C, que está na cadeia respiratória. Isso são proteínas que têm hierro em sua constituição. Tá? Então,
estando o ciclo de Krebs na forma de ATP, se não saiu aqui pelo citrato, tá? Puede salir pelo alfa-cetoglutarato para produzir glutamato e para síntese de proteínas ou das bases nitrogenadas. Caso não saiu aí, ele pode sair pelo succinil-CoA. Se sai por el succinil-CoA, eu vou para a síntese das hemoproteínas, que é um grupo de proteína que tem hierro em sua constituição. Tá? Quando eu vou fazer isso? Toda vez que haja necessidade no corpo. Já que a insulina controla também a síntese de proteína. Só está especificando um tipo de proteína. Tranquilo? Professora, que erro é esse? Tá? Certo? É porque a senhora falou que as hemoproteínas, elas têm um defeito, né? Defeito? Que eu entendi errado. Eu acho que você entendeu errado. Muito bem, para aclarar o teu. É o quê? Hierro é ferro. Ah, Hierro. guerra. Assim significa hierro. Ah, professor Jesus. Tá certo. Obrigada. Bom, você está na tua dúvida, né? Então tá bom. Professora, você falou que o oxalacetato ele vai sair em forma de citrato para deixar o acetil-CoA. E ele vai entrar de novo no ciclo de Krebs como malato ou piruvato. Tranquilo? Então, já vimos 3 vias de saída. Sim. Caso o sucessível pode, ele também cabe para dieta, nesse caso, defeito. Muito bem. Aí depois eu vou mostrar quem que alimenta o succinil-CoA, sim? Porque se vocês viram, eu estou mostrando solofletita de escape, não de volta de entrada, sim? Porque ele está perguntando se o succinil-CoA também dá para relacionar os temas de anemia, tá? O bom aqui do succinil-CoA, depois a gente vai ver que os aminoácidos que alimentam o succinil-CoA são aminoácidos essenciais. Por isso que se meu aporte é pouco em proteína, eu vou ter deficiência de aminoácidos essenciais e pode acometer também a falta da hemoglobina. Citocromo C. Sim? Bueno, e o último pelo oxaloacetato. Então, se eu sair pelo oxaloacetato, nós outros vemos que ele é capaz de sintetizar o aspartato. Como? Pela transaminação. Aqui, por exemplo, é a TGP. TGO e TGP, lembra? ALT ou AST. Peraí, você repete, eu não estou conseguindo entender. Então, o oxalacetato consegue transformar isso em aspartato pela transaminação. Isso que Destino desse aspartato, que é um aminoácido não essencial, ele pode ir para sintetizar proteínas. Ou seja, o que o glutamato hace acá, o aspartato vai ser acá. Vai tanto para síntese de proteínas, como também esse próprio aspartato vai para sintetizar as bases nitrogenadas, que no caso ele está especificando que o aspartato é das pirimidinas, também das purinas. Então esse oxalacetato ele vai sair em forma de aspartato, é isso? O Ou ele vai liberar oxalacetato, aspartato? se está saindo, ele está alimentando outra via. No caso, é uma via anabólica. Sim, mas ele vai se transformar em aspartato ou ele vai liberar um aspartato? Ele vai transformar o oxalacetato em aspartato. Tá? Eu vou permitir esse substrato oxalacetato produzir aspartato. Vai precisar proteína. Sim, destino do aspartato como um aminoácido não essencial são 2: síntese de proteína e síntese de bases nitrogenadas, assim como o glutamato.
Então, aspartato e glutamato, que são aminoácidos não essenciais, eu consigo sintetizá-los no ciclo de Krebs, seja em um hepatocito, seja no miocito. O miocito pode ser tanto cardíaco como esquelético, tá? Pelo processo da transaminação. Professora, nesse caso aí, o oxalacetato, quando ele vai para o aspartato, que vai fazer as bases nitrogenadas, ele faz seja as primidinas que as purinas, dependendo do que o corpo vai precisar. Isso, tudo depende da necessidade que o corpo tem, tá? Como eu lhes dije, nas 4 situações de escape, o ciclo de Krebs está na forma de ATP. A hormona que está nesse controle é insulina. Insulina permite síntese de proteínas, permite lipogênesis, colesterogênesis, que vocês já viram, como também eles podem ser responsáveis para sintetizar as bases nitrogenadas, porque eu não vou sintetizar nenhuma proteína se eu não tiver as informação genética. Quando não está com, no caso, o ciclo de Krebs não vai estar com ATP, então qual vai ser o hormônio que vai estar no controle? Porque quando está é a insulina, quando não está. Então, calma, menina. Sim? Tranquilas, tá aí? Entenderam? Ó, então, se eu sair por aqui, o oxalacetato vira aspartato, o destino dele é síntese de proteínas, síntese de bases nitrogenadas. Pero, aqui no sutro também temos um outro escape do oxalacetato, que era a gluconeogênesis. Que hormônio estaria no controle da gluconeogênese? Glucagon. Então, se o oxalacetato sair do ciclo de Krebs para ir para a gluconeogênese, porque o oxalacetato alimentava a gluconeogênese para produzir a glucose, a hormona que está nesse único processo de escape é o glucagon. Tá? Aí quer dizer que o ciclo de Krebs não está na forma de ATP. Sim? Lembra que eu falei para vocês que se descende isso daqui, o acetil-CoA já ia para corpos cetônicos. A hormona que estaria nesse controle é o glucagon. Então, ligando no oxalacetato, saiu pelo aspartato a insulina, mas saiu para a gluconeogênese é o glucagon. É só nesse único momento, né? Nesse único momento vai ser o escape. Professora, nesse caso aí do ciclo de Krebs, ocorre porque a pessoa está alimentada, no caso. Por isso que vai com a insulina, porque se não tivesse alimentada, iria para pontos cetônicos. Isso, assim mesmo. Assim mesmo. Então, quando a pessoa está em jejum, ele fica mais lento, no caso. Não é que fica mais lento, porque você tem reserva. Você vai ter o açúcar, a insulina. Vamos dizer, você está dizendo em relação a ajuno, né? Digamos, em ajuno, o teu corpo vai utilizar o açúcar determinado tempo, sim? Aí descendeu o nível de açúcar, o glucagon entra em ação. Aí ele joga a glucose na corrente sanguínea. Você pode fazer os processos metabólicos porque tem açúcar, está no limite normal, a insulina permite os processos dela. Agora, quando o glucagon entra em ação, quando faltar açúcar. Tá? Mas o glucagon entrou em ação, ele faz todo o processo contrário para manter o nível de açúcar, para que a insulina volte a atuar no processo. Tá? Então, é o que eu falei para vocês, se solamente como, eu não permito o glucagon trabalhar, só fica a insulina trabalhando no processo. Tá? O ideal é comer pouco para que o glucagon também trabalhe, ou ficar em jejum para que o glucagon também rinda seu serviço. Tá? Esse é o equilíbrio metabólico que nós temos que ter. Sim? Tranquilo? Então,
Entenderam o que é anabolismo no ciclo de Krebs? Então, quando digo via anfibólica, quer dizer que ele atua tanto de forma catabólica como de forma anabólica. Anabólica, o que é? É o meu escape. De onde ocorrem os escapes? Nos 4 etapas do ciclo de Krebs. Ou eu escapo pelo citrato, pelo alfa-cetoglutarato, pelo succinil-CoA ou pelo oxaloacetato. Agora, o que nós vimos aqui no processo é que o citrato só tem ida, não tem volta. Tá? Então, a única via que se escapar não volve é pela via do citrato. Em câmbio, nós vemos que pelo alfa-cetoglutarato pode ter uma via de volta. Tá? Via de volta é que vem em sentido contrário. Quando, neste caso, por exemplo, eu alimentaria o processo, isso aqui se chama anaplerose. Não tem nada a ver com anfibólico. Anfibólico é catabolismo e anabolismo. Eu falo, o ciclo de Krebs é tão maravilhoso que ele ainda dá outra ideia. Isso é anaplerose. O que é anaplerose? Entre comilhas, eu vou pôr para vocês, alimentador. Sim? O que é um alimentador? É aquele famoso que entra pelo recheio. Sabe a bolachinha? Bolachinha tem um recheio, tem? Então, o alimentador, esse é mais ou menos o recheio no ciclo de Krebs. Entra pelos meios. Tá? Então, digamos, falta alfa-cetoglutarato, que foi para síntese de proteínas. A hormona que estava no controle era insulina. Quando que eu vou receber aminoácidos para entrar aqui em sentido contrário? Por exemplo, numa proteólise. Quebrei a proteína, tenho o glutamato livre, então ele entra aí para alimentar o ciclo de Krebs. Sim? Então, o que é anaplerose? É um recheio, um alimentador no meio do processo. Então, o próprio glutamato pode vir a sofrer proteólises da proteína, como também a degradação das bases nitrogenadas e por recuperar esse aminoácido não essencial e entrar de novo no ciclo. Tá? Não. Agora, no succinil-CoA, os aminoácidos essenciais que entram aqui, porque o principal aqui no succinil-CoA são os aminoácidos essenciais, porque eu dependo da minha alimentação. Vai entrar ácidos graxos, mas não são ácidos graxos essenciais. Esse eu sintetizo facilmente, sim? Mas agora, no caso do succinil-CoA, nós teremos 3 aminoácidos essenciais, que é a valina, tá? Isoleucina e a treonina. Tá? Histidina também entra aqui, só que a histidina é semi-essencial, tá? Então, aqui eu tenho 3 aminoácidos CIO-C, que são essenciais, que é importante para a construção do succinil-CoA, porque é através do succinil-CoA que eu vou sintetizar as hemoproteínas. Aí você vê a importância do consumo da proteína para ter acesso a aminoácidos essenciais que fazem parte da constituição das hemoproteínas. Então, se eu consumo pouca proteína, eu posso ter um descenso nesses aminoácidos essenciais, consequentemente descende a hemoglobina. Por isso que ele é um parâmetro de referência, principalmente pela alimentação. Né? A gente vê isso muito em criança. Por quê? A criança não come suficiente proteína. Tem bicho, ela vai querer só doce. Não vai comer proteína. Então, vai descender o consumo de proteína e vou afetar a própria hemoglobina dessa criança, que é anemia. Nessa
nesse parecer, digo de criança. Né? No adulto também não pode? O adulto também pode ocorrer, mas é mais difícil porque ele já não está mais em fase de crescimento. Então, eu não tenho algo que eu tenho que construir, já está construído, eu só tenho que manter aqueles glóbulos jorros que duram 120 dias. Lembra? Tem uma manutenção. É mais comum eu ver uma anemia numa criança do que um adulto. Se há em um adulto, possivelmente ou ele está com algum sangrado, alguma perda de algum sangue oculto, tá? Ou tem um tumor que está sendo gerado, porque o que é um tumor é uma proliferação de células desgovernadas, então eu vou levar muita gente lá para fazer o tumor. Então pode descender também algo no meu organismo, né? Ou uma pessoa que tem o intestino inflamado, porque eu também posso estar impedindo de captar hierro no intestino, né? Então, por isso hoje em dia é importante estudar quando um adulto tem uma anemia. É um defeito na hemoglobina, porque eu posso ter um defeito. Aí eu vejo o pai, a mãe, o avô tem a hemoglobina sempre baixa. Pode ser que geneticamente eu tenha um defeito na hemoglobina, né? Ou aí um problema no intestino, tem parásito, adulto também pode ter parásito, sim, gente. Estrela solitária grande aí, tá escondidinha, né? E hoje em dia a gente vê que para tomar antiparasitário, a melhor forma de se pegar o parásito é na lua cheia. Ontem, por exemplo, era um dia para tomar antiparasitário. É sério isso, né? Tem muita Verdade. Por quê? Igual a onda do mar, a lua cheia também faz o mar aflorar. Os parásitos que eles também se manejam no mesmo sentido da água, do mar, na lua cheia. Né? Vivendo e aprendendo. Né? Mas o ideal é a gente desparasitar também a cada 6 meses, porque isso também impede a síntese de novas proteínas, porque o parásito está aí se alimentando do nosso corpo. Sim? Então tem que ver. Porque eu posso também ver se a minha hemoglobina não tem defeito, é justamente a eritroforesis proteica. Eu vejo se a minha hemoglobina é perfeita, não tem algum defeito de captação aí de ferro, de produção, né? Tenho que ver a ferritina. O que é a ferritina? É o depósito de ferro, né? Às vezes eu posso consumir bem os alimentos, mas será que a minha reserva de ferro é suficiente? Eu tenho que fazer reposição de ferro. Tá? Então, tem vários fatores que eu posso analisar num paciente para ver um quadro de anemia. Esse, por exemplo, é uma situação. Principalmente mais em criança, que tem fase de crescimento, se exige um consumo maior de proteína. Vocês viram que criança tem que comer mais proteína do que o adulto. Porque da informação. Porque está em formação. Um adulto já não está mais em formação, só está em manutenção. Recuperar aquilo que perdeu. Tá? Bueno. Esse é pelo succinil-CoA, sim? Então vimos aqui que se o oxalocetato virar glucosa, isso é gluconeogênese. O hormônio que estaria nesse processo único era glucagon. Agora, posso ver que se eu alimentar o succinil-CoA com esses aminoácidos essenciais, tá? Como também esse próprio aspartato, ele pode voltar a ser oxaloacetato, sim? Isso, por exemplo, aqui é uma anaplerose. Vemos também isso aqui pelo próprio piruvato para virar de novo oxaloacetato. Lembra? Piruvato, ele tanto vira acetil-CoA, como o piruvato alimentava o oxalocetato, principal via de alimentação. Aí você fala, o oxalocetato é tanto alimentado pelo aspartato como o próprio piruvato. Pelo principal é o piruvato. Por quê? Porque o aspartato ele tem destinos, produzir proteína, bases nitrogenadas. Aqui o piruvato ou ele vira acetil-CoA ou ele vira oxalocetato. A literatura diz que é a via principal do oxalocetato é o próprio piruvato.
Então, por exemplo, se eu alimentar o oxalacetato pelo aspartato, pelo piruvato, isso é anaplerose. Sempre vai ser anaplerose quando vai sentir o contrário, é isso? A anaplerose sempre vai ser, a ideia da anaplerose é o contrário do anabolismo. Seria o catabolismo? Entra de forma contrária. Se saiu, para voltar de novo, entra na forma de anaplerose. Anaplerose mesmo, então é como se fosse um processo catabólico? Não confunda. Catabolismo eu gero energia. Se saiu, eu fiz anabolismo. Se entrou. Para entrar no sentido do anabolismo, isso é anaplerose. Não é nem catabolismo, é anabolismo, é outra coisa. Não, é outra coisa. Não confunda com o catabolismo, senão você vai perder o sentido. Catabolismo, anabolismo eu entendo quando um forma, libera energia, consome energia. Quando eu rompo a estrutura, eu libero energia. Não está mal. Entendeu? Mas aqui para você poder entender o que é anaplerose é nada mais entrar em sentido contrário ao anabolismo. Sentido contrário ao anabolismo. Tá? E o único lugar que eu não entro de novo é aqui. Tá? Aqui soluçale. Entrar de volta não entra. Que vai ser, no caso, o oxalacetato ele vai liberar o citrato? É isso que você falou? O oxalacetato, essa parte, ele vai liberar o citrato? Não, aí seria unir com acetil-CoA. Nesse caso não está unindo com acetil-CoA. Então, como é que o oxalacetato ele vira esse citrato? É isso que eu não entendi. Ele se une com Ele o só acetil-CoA. vai unir com o acetil-CoA se ele estiver aqui. Para ele estar aqui, ele precisa ser alimentado ou pelo aspartato ou pelo piruvato. Se ele não estiver, se acetil-CoA vai para corpos cetônicos. Isso é outra história. Vai embora. Tranquilo? Bueno, nossa aula até 9h40. Ó, esse é o esqueminha que eu havia mostrado, sim? Eu ia te dar uma videoaula que o nome do slide era ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Eu tenho que ver tipo, 2 videoaulas ou eu tenho que ver se a fosforilação oxidativa dentro do ciclo de Krebs? A fosforilação oxidativa não está no ciclo de Krebs, está na mesma coisa. É a parte. Então são 2 videoaulas para isso. Isso. Aqui, ó, cadena respiratória, onde você tem a fosforilação oxidativa. Aqui o que você vê é só o ciclo de Krebs. Tá? Só que um independe do outro. Ó, como eu havia dito a você, sim? As 3, o ciclo de Krebs é importante porque as 3 fontes de energia alimentam esse processo. Então, é a única via comum dos 3. Por isso é importante o ciclo de Krebs, onde eu mais gero energia, sim? Vocês já viram dos aminoácidos, que aí aminoácido que se ou se vira acetil-CoA. Se acordam de algum aminoácido que virava acetil-CoA? Acetoacetato, que é o acetoacetil-CoA, né? Que também podia ser tanto acetil-CoA como corpos cetônicos. Aí a gente tinha fenilalanina, tirosina, alanina, serina, cisteína, que são aminoácidos que podem virar acetil-CoA. Não todos, você acorda? Dos ácidos graxos eu haria a beta-oxidação. A beta-oxidação produziria acetil-CoA. Agora, para mim virar do carboidrato, a glucose tem que fazer glucólise aeróbica ou anaeróbica? Aeróbica, que o piruvato tinha permisso de entrar na mitocôndria. Você acorda que o processo era realizado no citosol. Agora, de piruvato para virar acetil-CoA, foi o que vocês não ligaram aberto, eu vou mostrar a hora. Sim?
Viram então que uma volta no ciclo de Krebs vai liberar 2 dióxido de carbono, 3 NADs, 1 FAD e um GTP que só não está aí, sim? Então o que vemos? Que o dióxido de carbono eu vou excretar pela expiração, o NAD e o FAD reduzido vai entrar agora na cadena respiratória, sim? O que faz aí na cadena respiratória? Ele alimenta com os hidrógenos. O que vai suceder depois? Eu jogo ele para a cadena respiratória na forma de NAD oxidado e FAD oxidado. Ele vuelve, tá? Para fazer mais uma volta no ciclo de Krebs, pegar mais hidrógeno e mandar para a cadena respiratória. Na cadena respiratória, o que eu vou produzir? Com os hidrógenos eu tenho que produzir água. Então esses hidrógenos que eu mandei para a cadena respiratória, um dos destinos dele é produzir água. O que mais eu produzo na cadena respiratória? O ATP. Como eu gero o ATP? Por causa da carga elétrica dos hidrógenos. Então, como eu joguei hidrógeno lá, eu vou criar um gradiente de concentração. Nesse gradiente de concentração, eu vou gerar o ATP. Isso já na segunda volta. No caso, porque na primeira volta você vai fazer saídas. Não. Joguei o hidrógeno aqui, eu já gero a produção de água e a produção de ATP. Os dois juntos. Então, a cadena respiratória ela vai, no caso, fazer parte do ciclo de Krebs, não é uma só parte, sabe? É isso? A cadena respiratória está também na mitocôndria. Ciclo de Krebs é uma coisa, cadena respiratória é outra. O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. A cadena respiratória ocorre na cresta mitocondrial. Um está no centro da mitocôndria, o outro está nos costados, que são as crestas mitocondriais, ou o famoso espaço intermembranoso. É aí onde ocorre a cadena respiratória. E a fosforilação oxidativa ela vai estar dentro dessa cadena respiratória. Muito bem. A cadena respiratória ela está composta pela cadena de transporte eletrônico e a fosforilação oxidativa. Então, cadena respiratória tem que fazer 2 processos. Que é a cadena de transporte eletrônico e a fosforilação oxidativa. Isso é cadena respiratória. Professora, a senhora disse que o ciclo de Krebs ele pode fazer 2 processos, catabólico e anabólico. Nesse processo onde entra na cadeia respiratória é um processo catabólico. Sim, se ele gerar o NAD e o FAD reduzido, ele fez catabolismo. Tá? Eu estou no processo catabólico. Estou gerando energia. Então é só como ele tem os escapes. Isso, que ele vai para outros processos. Tá? Sim? Tranquilo? Bueno, vamos lá. Eu vou aqui onde eu falei para vocês do piruvato, a hora virar acetil-CoA, que vocês não viram como que o piruvato vira acetil-CoA. Tá? Vocês já conhecem que o piruvato vindo da glucólise aeróbica, que sucedeu no citosol da célula. Esse piruvato ele tem permisso a hora para entrar na mitocôndria, porque é permeável a membrana da mitocôndria. Ligando na mitocôndria, eu tenho uma enzima chamada piruvato desidrogenase. Eles dizem a vocês, não confunda com a lactato desidrogenase. Onde atua a lactato desidrogenase? Quando o piruvato vira lactato. Tá? O processo é reversível e a enzima aqui chama lactato desidrogenase, abreviação da desidrogenase.
Só não confunda com a piruvato desidrogenase. Essa transforma o próprio piruvato em acetil-CoA. De maneira anabólica ou como é? Aqui, com respiração, sem respiração que você falou aqui. Tudo é com oxigenação, tá? Presença de oxígeno. Não faço nada se não for oxígeno. Por isso que se eu produzir lactato, o meio foi... Quem faltou aí se produzir glucose anaeróbica? Oxigênio. Se não tem oxigênio, o lactato jamais entra na mitocôndria. Agora, se eu produzir piruvato, há presença de oxigênio. Então, ele entra dentro da mitocôndria para continuar o processo. Sim? O que sucede aqui? Aqui é um complexo. Piruvato desidrogenase. É complexo por quê? Porque, ó, participa o NAD, que era a coenzima de qual vitamina? B3, né? NAD é da B3. Entra o FAD, que é da vitamina B2. Entra o pirofosfato de tiamina, que é da vitamina B1. Ó, B3, B1, B2. Tá? Pirofosfato de tiamina, vitamina B1, que é a tiamina mesmo. Tá? Quem entra aqui é a coenzima A, que é a vitamina B5. Tá? E o ácido lipóico, que é um tipo de ácido graxo que participa também nesse processo. Então, o que quer dizer? Quer dizer que tenho 5 integrantes para ajudar o processo metabólico. Tá? É o único processo que você vê muitas vitaminas ajudando nessa transformação de piruvato em acetil-CoA. Inclusive, aquela famosa ampolita amarilha que se dá a um paciente que está desvanecido no hospital, apesar que o serviço público acho que não dá, porque não tem verba, dá? Muito bem. Para quê? Justamente para mim ter essa capacidade de fazer o piruvato virar acetil-CoA e gerar energia para esse corpo. Lembra que glucose é a principal fonte de energia. Uma pessoa debilitada, ele necessita produzir bastante energia para salvar essa debilidade desse corpo. Inclusive, ó, se eu tiver falta disso, o não vira acetil-CoA, o que eu faço com o piruvato? Nada se perde, tudo se transforma. Eu faço o piruvato virar lactato, mando ele lá para o citosol, ele vira lactato, ele vai fazer acidose lática, porque eu não estou conseguindo entrar nesse caminho. Inclusive, uma pessoa alcoolizada, um coma alcoólico, você vai ver bastante lactato. Ele vai entrar em acidose lática. Por quê? Porque esse caminho aqui está interrompido. Todas as vitaminas têm que estar aí para que eu transforme isso em acetil-CoA. Dos lípidos não tem problema, dos aminoácidos tampouco, mas dos carboidratos sim. Tá? A ampolita amarela ela atua justamente aqui, para dar energia ao corpo. Tá? Se eu não tiver, destino do piruvato é sair da mitocôndria e transformar ele em ácido lático. O famoso nada se perde, tudo se transforma. Que em outra situação sucede isso também? Em uma hipóxia. Né? O paciente com hipóxia é bom? Está em hipóxia? Não, ele vai também transformar tudo isso em lactato. Sim? Tranquilo? Outra situação aqui também é o beriberi. Sabe o beriberi? O beriberi é deficiência da vitamina B1. Eu também afeto esse mecanismo. Aí a pessoa que tem beriberi, tem a falta justamente da vitamina B1, eles são sumamente debilitados, não conseguem nem caminhar. Tá? Idoso. Idoso também, quando você vê ele muito debilitado, ele pode ter falta do complexo B. Tá? Professor, a metilcobalamina ela vai entrar em qual?
Metilcobalamina é a vitamina B12. B12. Ela não tem tanta participação aqui, ela tem na maduração dos glóbulos rojos, que aí a gente vai ver no metabolismo do grupo E. Tá? Aí está o beriberi, sim, que é a deficiência da vitamina B1. É um déficit no metabolismo, ele não tem força. É igual também, perdão um pouquinho, no caso do alcoolismo, pessoa alcoólatra, ela faz muito hipoglicemia também, ainda mais se ela tiver problema já no dano hepático, porque a gluconeogênese é realizada no fígado. Então eu posso afetar também esse mecanismo onde eu poderia manter o nível de açúcar desse paciente, eu não mantenho. Ele faz facilmente hipoglicemia. Hoje já tem um dano hepático, sim, mas que também pode afetar, porque o álcool em si, ao consumir o álcool, uma das tendências do álcool ao fazer a destoxificação é que ele possa virar um acetil. Só que ao fazer o acetil, eu também afeto os NADs. E vai faltar NAD para a cadeia respiratória, perdão, os NADs para o ciclo de Krebs, porque foram usados na transformação do álcool em acetil. Tá? Que é igual um acetil falso que a gente produz pelo álcool. Tá? Por isso que o álcool também supostamente engorda. Né? Porque ele é capaz de virar acetil. Mas se ele não conseguir entrar no ciclo de Krebs porque tem A ou B faltando aí, eu posso fazer ele virar ácidos graxos, que é a lipogênese. É uma carga calórica falsa. Professor, o metanol ele entra também não, mas o metanol em si, eu estava vendo também sobre isso, numa bebida destilada, né? Porque bebida destilada, por exemplo, é o whisky, né? Você pode chegar a produzir o álcool nisso, sim. Aí você, na hora de destilar uma bebida, tem certas temperaturas que tem que evaporar determinadas substâncias. Um deles é o metanol, que tem que saber eliminar determinadas substâncias, que são determinadas temperaturas ideais para eliminar o metanol. Aí esses tipos de bebida clandestinas que se produz, são pessoas, por exemplo, que não têm conhecimento no processo de destilação e as temperaturas que há que eliminar determinadas substâncias que são mais tóxicas no nosso corpo. Bebida alcoólica é tóxica no nosso corpo. Sim? Mas, ao ser a destilação, eu estou eliminando substâncias que são mais tóxicas ainda no corpo. E possivelmente a ideia dessas bebidas que se encontraram aí pode ser de lugares que vendem de forma adulterada. Que, por exemplo, a gente vê no Paraguai, por exemplo, uma produção de bebidas sem controle, que você não sabe a procedência de um uísque que se vende nas ruas. Entendeu? Então, possivelmente se crê que essas casas que foram atuadas, onde tinham as bebidas, pode ser que entrou aquele famoso escondidinho de uma certa proporção. Sim? A ideia mais ou menos é daí. Ainda não se chegou à conclusão, mas que a gente pode produzir o metanol durante o processo de destilação de um álcool, sim, se pode. Tá? Mas aí está a técnica do processo. Não é qualquer um que pode produzir. Tá? Se crê que também pode ter sido aí, não que haja um posto dentro da bebida. Possivelmente foi no manejo da extração. Consequência disso é a acidose metabólica, né? A acidose metabólica é a consequência. Porque nesse material que eu vi, também dizia que da fruta, também no processo de fermentação, também pode haver a presença do metanol. Um pouco menos, mas também pode ser ocorrido. Só que o problema do metanol para nós é que a gente não sabe lidar com ele. Porque o etanol vira ácido acético. O ácido acético é o famoso vinagre. O nosso corpo sabe lidar com ele. Agora, com o metanol em si, ele não vira, ele vira formol. Tá? Daí ele vai, uma principal área que ele se concentra é a retina. Por isso, um dos sintomas é a visão doble. Vai perdendo essa área, porque ele entra aí e ele não consegue mais fazer energia, e ele compromete toda a área desse tecido. E aí leva o principal é a cegueira. Aí eu vi que tem um antídoto.
Fromuzol, algo assim que eles estavam falando. Só que no Brasil não tem. Estados Unidos sim tem. Diz que para o serviço público exportar isso é um valor caríssimo. E que eles estão pensando em trazer justamente para ter como reserva nessas situações que está aparecendo agora no Brasil, né? Mas tem também um antídoto pro metanol. Só que o Brasil não tem. Tá? Depois também falavam do próprio etanol, mas tem que dar uma determinada dose do etanol para ele tentar formar com o metanol e evitar a toxicidade no corpo, mas tem que ser rápido e de forma lenta. Aí também vai muito do conhecimento do próprio médico que tenha domínio dessa área, né? Eu falo que pegou muitos médicos de surpresa. Muita gente não conseguiu determinar e identificar que era por toxicidade ao metanol, né? Estamos sujeitos, né? Todos. É o corpo também. Estou acompanhando a terceira cirurgia que está sendo justificada em cima daquela área. Então já sabem de onde sai o piruvato. Ó, aqui é justamente o que nós estávamos falando, sim? No caso de faltar, esse aí está no material do Infocus de vocês, sim? Fosforilação e desfosforilação. Para que ocorra esse processo, a modificação é covalente. Eu preciso estar nesse processo de regulação com esses 5 substâncias trabalhando na ação do piruvato desidrogenado, senão não ocorre, sim? Aqui também ele está mostrando caso haja deficiência, ó, alcoolismo crônico, sim? Que são situações que eu não consigo fazer isso. A falta da vitamina B1, tá? Ou outra situação aqui é o envenenamento com arsênio, metais pesados, mercúrio, por exemplo, também eu inativo esse processo metabólico, tá? Eu não consigo gerar energia pelo piruvato, ó. O que sucede se eu não conseguir ir para essa via? Automaticamente eu vou fazer acidoses lática, tá? Outra situação da acidose lática é a própria hipóxia. Tá? Então, a acidose lática não é só por falta de oxigênio. A acidose lática eu também posso produzir aqui. Se o paciente tiver beribéria, um alcoolismo crônico, sim, ou descompensado, o paciente ele também pode levar a esse tipo de acidose. Tá? Já não é pelos corpos cetônicos, esse é pelo ácido lático. Tá? Esse daí já afeta o ciclo de Krebs. Porque o piruvato não tem outro destino. Vocês viram que o piruvato ou ele alimenta o oxalacetato ou vira automaticamente acetil-CoA. Mas se essas vias eu não conseguir fazer o piruvato virar acetil-CoA e o oxalacetato não tiver necessidade, então o piruvato sai da mitocôndria e vai para ácido lático. Tá? Essa fosforilação e desfosforilação, se vocês viram, a B1, a coenzima dele chama pirofosfato de tiamina. Esse piro é fósforo, tá? Tem fósforo na estrutura da vitamina B1, por isso fala de fosforilação e desfosforilação. Ele apone o fósforo, a B1. A coenzima da vitamina B1 tem fósforo e ela é responsável de colocar ou retirar. Então, se ela não estiver presente, consequentemente, não vai fazer o piruvato virar acetil-CoA. Tá? Que é o caso também da beribéria.
que é a deficiência própria da vitamina B1. Sim? Ela é muito importante para ativar esse mecanismo por modificação covalente. Modificação covalente é colocar ou retirar o fósforo. Tá? Quem traz o fósforo é a pirofosfato de amino. Ok? Bueno, aí então está o nosso famoso Krebs. Vocês viram que é também o criador da o ciclo da ureia, sim? Aí a gente ainda não terminou esse material, sim? O que eu preciso dar agora para vocês já viram a via anabólica do ciclo de Krebs. O que vocês não viram é a via catabólica. Catabólica é as enzimas que atuam em cada processo. Quem é o regulador do ciclo de Krebs? Sim? Aí, por exemplo, estão as etapas que nós vamos ver e as enzimas. Dá tempo ainda, não dá mais, né? Aí, por exemplo, les insto novamente, entre no YouTube, vocês têm a facilidade de ver vídeos, vejam o ciclo de Krebs de uma forma ampliada, assim. Vejam as enzimas que controlam o ciclo de Krebs, vejam as hormonas que controlam o ciclo de Krebs, em que situações eu posso fazer uma acidose lática, tá? Tem muita informação que vocês podem ampliar o conhecimento de vocês. Mais para frente, lá para frente, vocês vão ver que os professores vão falar muito do ciclo de Krebs. Aí vocês vão falar, pô, por que eu não prestava atenção na professora de bioquímica? Né? Isso ó, eu escuto ó, anos e anos e anos. Tem um aluno que vem de lá e fala, professora, fala um pouco do ácido úrico. Fala um pouco sobre tal enzima que não produz o colesterol. Porque vocês vão ver mais pra frente. Seja em farmacologia, em medicina interna, vocês vão ver muito sobre isso. Por isso que eu falo. Ampliar o conhecimento é permitir conhecer um pouco mais do que eu estou passando. Tá? Para vocês só tem a ganhar. O bom médico está aqui, ó. Esse profundo da bioquímica. Tá? Tem que conhecer a máquina. Uma máquina perfeita assim. Tá? Vai falar, professor, acho tão difícil. É difícil, mas não é impossível, né? Falam que se um homem conseguiu descobrir isso, por que a gente não pode? Quer dizer que não é impossível, né? Quem sabe se são os próximos investigadores que vão conhecer algo mais do que ele passou. Né? Assim nós outros continuamos, sim? Como les dije, o ciclo de Krebs é aqui, ó, no centro, sim? Os espaços intermembranosos são esses aqui, ó. São as crestas mitocondriais, tá? São os extremos. Aí é onde água a cadeia respiratória. E o ciclo de Krebs seria a matriz mitocondrial? O ciclo de Krebs é a matriz mitocondrial. E ele é marlalista, sim? Se me podem prender lá, luz, por favor.